Ductus est Iesus in desertum, a spiritu, ut tentare durari Apollo, et cum iejuna sed quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esurit. 28 de março de 2025. Meditações para a Quaresma, jejum e vigílias. Depois de falarmos sobre oração e abordarmos 3 formas muito eficazes de combate espiritual, a oração do coração, o Santo Rosário e a adoração eucarística, voltamos agora àquele pequeno encontro entre alguns padres do deserto em torno do abade Santo Antônio, com o qual iniciamos nossas meditações quaresmais. Daquela conversa, retiramos o conceito de discrição, que significa discernimento dos espíritos. Inspirados por esse termo, olhamos para a situação na Igreja e no mundo. Como conclusão, ficou claro que os fiéis devem se alistar no combate espiritual, pois os líderes da Igreja estão disseminando erros graves. Neste contexto, gostaria de relembrar mais uma vez a série sobre as 5 chagas da Igreja, que nos ajudará a compreender mais profundamente a crise existencial da Igreja. É importante que os fiéis despertem e tomem consciência de que não podem simplesmente nadar com a corrente e seguir a direção traçada pela atual hierarquia sem serem arrastados pelos seus erros. Há alguns dias, o bispo auxiliar Athanasius Schneider, um dos poucos que criticaram abertamente certas decisões do atual pontificado, pediu a Francisco, após seu regresso do hospital, que se retratasse de alguns atos realizados durante seu pontificado, de alguns documentos e de algumas palavras que criaram confusão e com as quais minaram a clareza da fé divina. Em uma entrevista com o radialista Joey McLean, Monsignor Schneider explicou como essa correção necessária poderia ser feita. Francisco deveria publicar um documento restaurando a verdade da fé e condenando os erros mais difundidos na Igreja contemporânea. Segundo ele, isso seria necessário para que as confusões e ambiguidades que surgiram durante o seu pontificado pudessem ser corrigidas com a sua própria pena. De acordo com o bispo, isso incluiria a retirada explícita da exortação apostólica Amoris Laetitia e a abolição completa da blasfêmia de fiducia supplicans, na qual Francisco permitiu bênçãos para casais do mesmo sexo. O bispo também afirma que o infame documento de Abu Dhabi deve ser claramente retratado para preservar a autenticidade da fé católica, bem como o processo sinodal e a recente extensão de 3 anos aprovada pelo Papa Francisco. Desde sua publicação em 2019, o bispo Athanasius Schneider criticou repetidamente o documento sobre a fraternidade humana assinado em Abu Dhabi. Em particular, ele reprovou a frase que afirma que a diversidade das religiões é uma expressão de uma sábia vontade divina com a qual Deus criou os seres humanos, pois tal afirmação é claramente oposta à revelação divina e contradiz diretamente o primeiro mandamento de Deus, que é sempre válido: não terás outros deuses além de mim. O documento de Abu Dhabi, segundo ele, contradiz todo o Evangelho. Em relação ao conteúdo,
Concordo plenamente com o bispo Schneider. No entanto, embora para Deus tudo seja possível e por isso não o posso excluir, não acredito que o pontífice redigisse tal documento ou o retratasse publicamente. Pelo contrário, tenho a impressão de que ele está consolidando os erros acima mencionados. Por conseguinte, penso que devemos continuar nos preparando para o combate, e para isso estaremos atentos ao que nos sugerem os padres do deserto. Recordemos que a conversa entre eles girava em torno da questão de saber qual virtude ou qual prática poderia proteger o monge de todas as artimanhas do demônio e conduzi-lo com segurança ao ápice da perfeição. Alguns defendiam o jejum e as vigílias noturnas para se unirem mais rapidamente a Deus com um espírito ágil. Atualmente, o jejum corporal desapareceu quase completamente da vida oficial da Igreja, assim como certos aspectos associados a ele. É preciso esclarecer que os profetas do Antigo Testamento nunca criticaram o jejum em si, mas o fato de não ser praticado com a atitude correta. Quando o jejum e as vigílias noturnas não têm como objetivo a santidade em geral, tais práticas não contribuem para o crescimento das virtudes cristãs. Um dos prefácios quaresmais descreve muito bem: pelas nossas privações voluntárias, ensinai-nos a dominar o nosso orgulho e a imitar a vossa generosidade, partilhando os nossos bens com os necessitados. Aqui nos é mostrada a motivação correta, a renúncia consciente e a moderação no consumo de alimentos servem para fortalecer nossas forças espirituais, bem como para abrir novos corações para reconhecer mais facilmente a necessidade dos outros e servi-los. Sem dúvida, os padres do deserto têm razão ao dizerem que, por meio do jejum e das vigílias noturnas, nosso espírito se torna mais ágil e pode se unir mais facilmente a Deus. Quando pensamos menos em comida e no prazer de certas iguarias requintadas, quando nos desligamos mais de nossos desejos sensuais, nosso espírito se torna mais livre para se elevar a Deus. Era certamente isso que os padres tinham em mente ao recomendarem a prática do jejum. As vigílias noturnas também são frutuosas para o nosso espírito, pois nos permitem aproveitar o silêncio da noite para rezar a Deus de forma mais recolhida e assim nos unirmos mais facilmente a Ele. Em tudo isso, é importante ter presente a discrição, sugerida por Santo Antônio Abade, para evitar excessos. O jejum e a moderação do apetite não significam passar fome, mas praticar uma renúncia, que, longe de nos prejudicar, nos fortalece. Amanhã continuaremos a abordar outros aspectos do jejum e das vigílias, prestando especial atenção às palavras de Jesus, que afirma que certos tipos de demônios só podem ser expulsos por meio do jejum e da oração. É importante saber disso para o combate espiritual. Hoje, ouvimos uma antífona que diz: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ductus est Iesus in desertum a Spiritu
quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea Iesus